Sejam muito bem-vindos. Tema de hoje: a ergonomia e as profissões multidisciplinares, tá? Esse é o nosso tema de hoje, tema muito importante. Primeiro, para a gente desmistificar aquela crença de que só determinados profissionais podem atuar com ergonomia, que muitas pessoas têm essa crença enraizada de que só tal profissional ou tal profissional pode trabalhar com ergonomia. Além disso, é importante para a gente disseminar que essa possibilidade de atuar com ergonomia ela é muito grande, né? O campo de atuação e o leque de profissionais que pode atuar com isso é gigantesco e talvez hoje você conheça profissões que atuam com ergonomia ou que podem atuar com ergonomia que você nem imaginava, ou você é um profissional de alguma dessas profissões e talvez te desperte, né, uma nova oportunidade de atuação que você não conhecia, que você não sabia, e também para mostrar um pouquinho da importância e do diferencial de cada uma dessas profissões na ergonomia, porque cada uma tem o seu papel de maior importância, o seu peso maior. A gente sabe que cada profissão de base carrega mais do que aprendeu lá na sua graduação, na faculdade, que leva para a ergonomia, e essa é a riqueza da ergonomia, né? A gente poder aproveitar do nosso conhecimento basal, da nossa profissão, da nossa faculdade de base, para agregar com o conhecimento da ergonomia. Então, essa realmente é a riqueza, né? A ergonomia ela não é engessada. Tantos profissionais podem atuar com ela, tantos profissionais podem trazer a sua bagagem da sua profissão basal para a ergonomia e fazer o que de melhor sabe fazer a ergonomia, que é promover a saúde, o conforto, a prevenção, a segurança no trabalho para os trabalhadores. Bom, primeiro de tudo, antes de a gente falar de cada uma, de todas as infinitas profissões que podem atuar com ergonomia, eu queria falar para vocês, começar já, né, com a dúvida principal, né? Quem é que pode atuar com ergonomia? Essa pergunta, ela chove no meu Instagram, no Facebook, nas nossas redes sociais, porque realmente as pessoas não sabem, justamente porque quando a gente vai pesquisar sobre isso, o que as pessoas descobrem? Que a ergonomia não é uma profissão regulamentada, e aí, puxa, então o que eu preciso fazer, né? Basicamente, pode atuar com ergonomia profissionais que têm alguma graduação de nível superior. Mas não é só isso. Obviamente, o profissional ele tem que se sentir capacitado para atuar com isso, primeiramente, comprovar as capacitações na área, porque, vamos dar um exemplo, eu tenho um nível superior e eu me formei em administração. A gente sabe que você não vai ter uma bagagem de ergonomia no seu currículo lá da faculdade, né? Na grade curricular das matérias. Então, você precisa fazer as capacitações na área para comprovar que realmente você é capacitado, se sente capacitado. E além disso, as empresas elas têm total liberdade de escolher o profissional que elas confiam para executar os trabalhos de ergonomia. Então, basicamente são esses 4 pilares, né? Você ter uma graduação de nível superior, você se sentir capacitado para isso, você comprovar as capacitações na ergonomia e a empresa que te nomeia, que te deposita a confiança para você atuar com ergonomia dentro dessa empresa. Então, esses 4 pilares sustentam a ideia de quem pode atuar com ergonomia, tá? Esclarecido isso, agora sim a gente vai iniciar com a multidisciplinaridade de se trabalhar com ergonomia, as multiprofissões que podem ou que, enfim. Antes de começar falando de algumas que eu elenquei, eu quero deixar bem claro que não tem como falar de todas, porque, como a gente acabou de ver, tendo um nível superior de graduação, tendo as capacitações, já é apto, já poderia iniciar seus trabalhos com ergonomia nas empresas. Então, isso abre um leque de centenas de profissões que seria impossível
eu abordar em uma live de 1 hora, que é o que a gente programou aqui hoje. Então, de antemão, já peço desculpa se porventura eu não tocar na sua profissão ou não falar sobre ela, não enaltecer ela, porque realmente a gente tem a questão de limitação de tempo, né? Para falar de todas, eu precisaria de umas 5, 6 horas, porque vocês viram que é um leque muito grande de quem pode atuar. Mas eu elenquei 14 profissões para falar com vocês. Olha só, 14 já é bastante. Vou comentar um pouquinho de cada uma delas, da importância de cada uma delas ou do que ela mais consegue fazer, porque que ela é importante dentro da ergonomia, qual gancho ela puxa mais, qual é a sua maior expertise na ergonomia. E essas 14, com certeza muitos de vocês não iriam nem imaginar que alguma delas poderia atuar, ou da importância que cada uma tem na ergonomia sendo multidisciplinar. E dessas 14, todas elas eu conheço profissionais atuantes na ergonomia. E no final eu vou trazer outras que eu acredito que podem sim atuar e terão uma importância muito bacana na ergonomia, mas eu não conheço profissionais. Então, te convido a ficar até o final. Primeiro, para você conhecer essas 14 profissões que eu trouxe, que eu conheço profissionais que atuam na ergonomia, 14 profissões diferentes. E também para conhecer as outras que eu vou deixar para o final, que eu acredito que tenham um importante papel, que teriam, mas eu não conheço profissionais dessas profissões de base que atuam com ergonomia. Quem sabe você seja um deles e fala aqui, Débora, eu agora, a partir de hoje, você conhece alguém que atue com ergonomia, que seja dessa graduação, dessa profissão de base, tá? Vamos lá então, eu vou começar falando justamente das duas profissões que a gente mais encontra profissionais atuando e que são essas duas profissões que muitas pessoas pensam que é de exclusividade dessas duas profissões a atuação na ergonomia, né? E a gente vai quebrar esse paradigma hoje. A primeira, obviamente, é a fisioterapia, é o fisioterapeuta, e vou começar com ela não porque ela seja a mais importante de todas ou a mais capacitada, mas sim porque eu sou fisioterapeuta, então de graduação de base, vou começar falando por mim. Tenho maior conhecimento e propriedade para falar dela justamente por ter passado aí por longos 4 anos de graduação, mas que não é exclusividade do fisioterapeuta, ergonomia, como muitas pessoas pensam. Mas por que pensam sobre isso, né? Por que puxam, só o fisioterapeuta que pode atuar com ergonomia? Porque a gente sabe que aqui no Brasil, quem iniciou com a ergonomia dentro das empresas, grande parte foi o fisioterapeuta. Como? O fisioterapeuta iniciava nas empresas com a ginástica laboral, que foi o início mesmo ali da fisioterapia do trabalho. Todo mundo sabe disso. Quem estudou a história da fisioterapia no Brasil e estudou também a história de cada uma das áreas da fisioterapia no Brasil sabe que a própria fisioterapia do trabalho ela iniciou com a ginástica laboral nas empresas. E o fisioterapeuta estando lá dentro, ele conseguiu se inserir com outras áreas e aí começou a fazer atendimentos com a área da ergonomia propriamente dita. Então, como é muito enraizado que foi o fisioterapeuta que trouxe mais, não foi exclusivo do fisioterapeuta que iniciou com a ergonomia no Brasil, mas grande parte dele sim, ingressando nas empresas com a ginástica laboral, com qualidade de vida no trabalho, e aí foi ganhando novos braços. Por isso que tem esse pensamento de que é exclusivo do fisioterapeuta, mas não é, tá? Eu sei, todo mundo sabe que o fisioterapeuta tem um papel importantíssimo, mas todas as 14 profissões que a gente vai trazer aqui também tem um papel importantíssimo. Qual seria o diferencial do fisioterapeuta atuando na ergonomia? Primeiro, né, detentor de muito conhecimento sobre o corpo humano, fisiologia, anatomia, né?
Além disso, nós somos muito bons ouvintes, porque a gente aprende a ouvir, né? Quando a gente está na clínica da fisioterapia, então a gente já tem isso mais enraizado, e isso é fundamental na ergonomia aqui. Uma vez que o fisioterapeuta ouve os pacientes na clínica, ele começa a ouvir os trabalhadores na empresa. Então eu diria que isso a gente realmente manda muito bem, né? E esse seria o papel principal, não o papel principal, mas acho que um diferencial do fisioterapeuta, né? A gente tem déficits em outras áreas, mas nessa área, na ergonomia, a gente se dá muito bem, a gente já tá com um pezinho na frente, como eu vou mostrar para vocês todas as outras áreas que têm seus diferenciais também. Então eu diria que a fisioterapia tem esse histórico na ergonomia, não é exclusiva, mas tem uma importância muito grande, e esse é um dos diferenciais, né? E também a parte biomecânica, que a gente domina muito bem, e o fisioterapeuta, e eu me incluo nele, a gente tem que buscar os déficits que faltam, que a gente não domina, como a parte ambiental, como a parte organizacional nas empresas. A gente tem que buscar, como todas as outras profissões também tem que buscar os déficits que elas têm na ergonomia. Então, começamos com a fisioterapia. A segunda profissão, né, que atua muito bem na ergonomia, claro, o engenheiro de segurança do trabalho. E essa é a segunda profissão que muitas pessoas pensam que também a ergonomia é de exclusividade do engenheiro de segurança do trabalho. Eu já ouvi pessoas falarem assim, só o engenheiro de segurança do trabalho pode realizar uma análise ergonômica do trabalho. São pessoas que não têm muito conhecimento sobre isso, porque realmente a ergonomia é multidisciplinar. E por que as pessoas confundem, né? Eu contei para vocês a história da fisioterapia, do porquê muitas pessoas pensam que a fisioterapia a ergonomia é exclusiva da fisioterapia. Por que pensam isso da engenharia, do engenheiro de segurança do trabalho? Por que pensam que a ergonomia e as suas atribuições são exclusividades do engenheiro de segurança? Porque eu acredito que, além de óbvio, todo o know-how que eles têm, porque tem uma nota técnica do Ministério do Trabalho que fala sobre ergonomia, análise ergonômica do trabalho, e cita o engenheiro de segurança do trabalho como apto. Só que quando ela cita isso, ela não quer dizer que é só ele que está apto. Ela citou que ele está apto, mas a gente sabe que tem outras variadas profissões que também estão. E às vezes, por falta de uma interpretação melhor ali mesmo, as pessoas acabam pensando, né? Leem rápido ou só passa o olho, enfim. Pensam que só o engenheiro de segurança do trabalho é apto, mas não, né? Ele também está apto, como muitas outras profissões que a gente vai comentar. Mas qual que seria o diferencial ou a importância do engenheiro de segurança na ergonomia? Tudo que eu vou trazer para vocês é o meu ponto de vista, por já ter conversado com tantos profissionais variados, por ter tido o privilégio de ter trabalhado com profissionais de todas essas profissões, por ter alunos, né, de todas essas profissões. Então, é a minha opinião mesmo. O que eu vejo no engenheiro de segurança do trabalho? Na ergonomia, eu vejo que ele já tem um olhar macro para a empresa, sabe? Eu vejo isso do engenheiro de segurança. Eu vejo que ele já tem um olhar macro, e quando ele divide os pedaços daquela empresa, ele consegue, né, detalhar cada pedacinho daquela empresa. Ele tem um olhar macro já. Eu vejo também que o engenheiro de segurança do trabalho, ele já tem, é nato dele ter um olhar, uma atividade de investigação. Eu vejo isso no engenheiro de segurança. Então, tudo isso colabora para ele ser um profissional essencial na ergonomia, sabe? E por último, ele já tem uma experiência nata também de chão de fábrica, de trabalhar dentro das indústrias. Então, ele já tem uma facilidade de tudo isso, né? De se envolver com os trabalhadores, de botar a bota de segurança, e ir para campo. Já é nato dele. Claro, a gente sabe que ele vai ter uma dificuldade ou outra com biomecânica, vai ter que estudar mais biomecânica, natural, né? Da mesma forma que os profissionais da saúde vão ter uma dificuldade com análises ambientais,
mas ele resgatando isso, aprendendo isso, ele é um excelente papel na ergonomia, tá? Mas não é exclusivo dele como muitas pessoas pensam. Gente, vamos para a próxima. Eu não coloquei por ordem de prioridades ou de importância, tá? Eu fui colocando de acordo com o que vinha na minha cabeça. Isso não é uma hierarquia, é só porque tem que ter uma sequência, não dá para falar de todos juntos na mesma hora. Então, eu vou falar agora sobre o terceiro profissional essencial na ergonomia, que é o profissional de educação física. Tá? Aprendi recentemente que, não sei por que não se fala educador físico. Em um vídeo no meu YouTube eu falei educador físico e uma educadora física se sentiu mal, não sei, ela falou, não é assim que fala, é profissional da educação física. Então eu aprendi a falar, eu não sei por que a gente fala da forma errada, mas agora eu aprendi que é profissional de educação física, não educador físico, agora eu falo corretamente. Então, meus colegas aí, educador, estava falando errado, profissionais de educação física, hoje eu sei falar certo, tá? Esse profissional é fundamental na ergonomia também, pelo olhar que ele tem afiado da biomecânica. Eu vejo isso, é o que eu sinto, né, com os meus alunos e tudo mais. Eles conhecem qual é o movimento correto a ser feito, então para eles é muito simples ver um movimento errado, inadequado, que a gente também como ergonomista precisa, né, ter esse olhar. Então eu vejo eles como fundamentais e também por eles sempre trabalharem com o público, eles também têm uma facilidade em serem articuladores com os trabalhadores, né, porque eles já têm aquilo nato também de ser comunicador, de saber se expressar, de saber conduzir, né. É nato do educador físico, ele tem que ter essa postura para conduzir suas aulas, né, e tudo mais. Então, eu vejo que ele tem um importante papel na ergonomia por isso. E esse seria um dos principais diferenciais do profissional de educação física. Então, também tenho vários alunos profissionais de educação física e são excelentes. Tem um olhar e, além disso, são muito estudiosos, porque quem é da área de saúde e tudo mais sabe, a gente, como todas, mas a gente tem que ser muito estudioso porque o corpo humano não é fácil de decifrar e de memorizar e de entender. Então tem uma tendência já de serem estudiosos e não é um problema para o profissional de educação física estudar as partes que não tem ainda know-how de ergonomia. Assim como o fisioterapeuta precisa também a parte ambiental, organizacional. Então eu vejo como um papel excelente, muito necessário na ergonomia, admiro muito esses profissionais. Bom, próximo profissional essencial na ergonomia que eu trouxe é o médico, né? Geralmente o médico do trabalho, que já tem aquela pegada no chão de fábrica ocupacional, né? Eu olho para o médico do trabalho também com o olhar para o fisioterapeuta. Por que ele é tão essencial, tão importante? Qual é o diferencial dele na ergonomia? Eu vejo que também ele tem total conhecimento e know-how sobre o corpo humano, biomecânica, fisiologia. Além disso, o médico, por ele saber como é que lesiona, como é que causa a doença, com uma simples engenharia reversa, ele consegue ter o olhar de prevenção, então de como não fazer essa lesão, então de como não ter essa doença. E eu acho também uma profissão, um profissional essencial na ergonomia. Além de tudo, obviamente, eles são excelentes ouvintes, porque já traz isso da clínica, né? Então tem que ouvir muito para entender, para poder fazer uma anamnese boa, fazer um bom diagnóstico, né? Precisa coletar muitas informações para dar o diagnóstico. Então o médico, ele é essencial e o médico, ele substitui, né, a anamnese clínica para chegar a um diagnóstico, para a entrevista para chegar no diagnóstico ergonômico, né? Então ele faz a anamnese, só que com o olhar da ergonomia, faz a tua entrevista, a tua conversa com o trabalhador com este olhar da ergonomia. Então eu acredito que esses são os pontos fortes, né, do médico do trabalho, quando ele ingressa
na ergonomia. Tenho alunos médicos também, na verdade eu tenho alunos das 14 profissões que eu vou trazer para vocês, que fazem meus cursos e que são excelentes profissionais. O médico também tem aquela carga de ser muito estudioso, porque precisa, sempre precisou, então não é um fardo ter que estudar, mas todas as áreas que faltam, né, para o médico atuar com ergonomia, a questão ambiental, muitas vezes, psicossocial cognitiva, então o médico tem um pouco disso, mas eles precisam também, como posso dizer, colocar esse conhecimento para a área corporativa, precisa estudar também, mas eu diria que serem bons ouvintes, serem bons investigadores por conta de já ter a carga da anamnese, né, e entender muito bem do corpo humano é um diferencial muito grande, né, e são profissionais muito necessários na ergonomia também. Então, minha total admiração também pelos médicos que mergulham nesse mundo doido, né? Vamos lá, próxima profissão que eu elenquei aqui para vocês, que são muito necessários também na ergonomia, né? São os terapeutas ocupacionais. O nome já diz, né? Terapeuta ocupacional. São nossos colegas de conselho, né? Para quem não sabe, o conselho nosso, o de fisioterapia, é o mesmo que o de terapia ocupacional. O nosso conselho, que é o CREFITO das regiões, né, e o COFITO, que é o nacional, ele rege tanto pelo fisioterapeuta quanto pelo terapeuta ocupacional, então a gente anda juntos, né, de mãos dadas, sempre andamos, então são nossos parceiros também, mas com aquele olhar já do ocupacional, né, terapeuta ocupacional. Por ele saber tratar do movimento, tratar da reabilitação com foco no ocupacional, fazendo uma engenharia reversa, ele também tem muita facilidade de fazer a prevenção ocupacional, né? Então ele já está nessa pegada e são extremamente necessários na ergonomia. Também vão ter aquele déficit que, como fisioterapeuta, como médico, como educador físico, na questão ambiental, mas nada que um curso, que uma capacitação, enfim, não vá suprir isso que eles têm, mas são também profissionais que eu admiro muito, conheço excelentes terapeutas ocupacionais que atuam com ergonomia, excelentes mesmo, e minha total admiração, são muito necessários na ergonomia também, por já ter esse olhar, né, na saúde ocupacional, na reabilitação, no movimento, né? Então eles têm muita facilidade em entender que esse movimento que o trabalhador está fazendo, ele não é adequado, que ele vai lesionar, né? Porque ele trabalha com a terapia para voltar os movimentos ocupacionais e tudo isso. Então, mais uma profissão fundamental na ergonomia e minha total admiração por vocês também. Depois me mandem, daqui a pouco eu vou ativar os comentários, eu quero que vocês me mandem quem vocês são da ergonomia, tá? Qual a profissão de vocês? Vamos para a próxima que eu elenquei aqui, tecnólogos em segurança do trabalho, né? Também eu vejo essa profissão como fundamental. Primeiro, obviamente, por já ter aquela pegada no chão de fábrica, nas indústrias, nas empresas de modo geral, mas principalmente nas indústrias, né, que é onde tem o tecnólogo de segurança do trabalho. São excelentes articuladores, né, do trabalhador com a empresa, né? E também são profissionais que têm aquele olhar investigativo, assim como eu vejo o engenheiro de segurança, o tecnólogo em segurança do trabalho, eu também vejo ele com esse olhar investigativo, com esse olhar macro para as empresas, né, que auxilia ali nos processos das empresas. Então, vejo também como profissionais fundamentais na ergonomia. Confesso que, pelo número de tecnólogos que a gente tem, eu vejo poucos profissionais atuando na ergonomia, mas sem dúvidas nenhuma deveria ter mais profissionais tecnólogos atuando na ergonomia por eles terem esses diferenciais também. A próxima profissão que eu elenquei aqui é fortíssimo candidato e essencial para trabalhar com ergonomia
é o desenhista industrial ou designer industrial, né, como a gente conhece de ambas as formas, né? Gente, esse profissional é fundamental. O desenhista industrial, ele também, né, foi um dos pioneiros na ergonomia no Brasil. Acho que a ergonomia de modo geral também. Fundamental, porque ele tem esse olhar de concepção. Então, assim, ele auxilia em todo o processo de desenho de uma empresa, ou desenho de uma empresa e também desenho de produtos. Então, é um profissional essencial na ergonomia. Imagine um desenhista industrial que tenha o seu ênfase na ergonomia, que tenha estudado ergonomia. Ele consegue tanto desenvolver produtos ergonômicos, que é o que a gente precisa, porque toda vez que a gente tem equipamentos e produtos ergonômicos, a gente está fazendo uma prevenção nível hard. Por quê? Não é uma melhoria que eu vou fazer depois que já está funcionando um processo. É um processo que já inicia ergonômico, que já inicia positivo, né, com saldo positivo. Então, além de ele ser essencial na concepção de produtos, de equipamentos, e aí, se ele tem, né, esse ênfase na ergonomia, vai sair perfeito, vai sair funcional, vai sair de uma forma com um olhar preventivo, né? E também de processos de linha de trabalho, enfim, da concepção de um posto novo. Se um desenhista industrial tem esse olhar ergonômico, ele já vai ter, já vai fazer postos novos, setores, linhas com olhar ergonômico, né? Então, já de uma forma preventiva, que é a ergonomia de concepção. Então, são essenciais também na ergonomia. Não sei se tem algum desenhista industrial aqui, mas são essenciais também, tá? Vamos lá. Próxima profissão que eu elenquei aqui. Tenho alunos, conheço excelentes dessa profissão que atuam com isso. Advogados, tá? O advogado, que ele se especializa em ergonomia, que ele estuda ergonomia. Bom, primeiro que ele já nasce, parece, sabendo de leis e tendo uma facilidade gigantesca de interpretação. E eu vou falar por mim, eu sou da área da saúde, né? Fisioterapia, minha graduação de base. Gente, quando eu comecei lá mesmo na faculdade, estudar sobre leis, normas do trabalho, gente, como era grego para mim aquilo, eu tinha uma dificuldade gigantesca de interpretar, de entender. O advogado, ele já tem isso nato, então as normas de ergonomia ele interpreta super fácil, porque ele interpreta normas muito mais difíceis, né, da área do direito. E eu diria que, assim, o papel fundamental talvez o diferencial do advogado seria estudar ergonomia até mesmo para os processos trabalhistas, tá? Porque o advogado que detém também de ergonomia não é regra, não é obrigatório, enfim, o advogado que não quer estudar mais isso, ele pode delegar, né, contratar um assistente técnico, uma consultoria e tudo mais, ter parceiros de ergonomia para atuar com ele, mas conheço advogados que se aprofundaram na ergonomia, os processos são outros, né, os ganhos que eles têm com os processos são outros, a facilidade que eles têm numa perícia, num processo judicial, enfim. Então também, né, podem sim atuar com ergonomia e faz um diferencial gigantesco quando esses profissionais estudam ergonomia. Reforço, não é obrigatório ou, né, muitos advogados têm seus parceiros que atuam com ergonomia para auxiliar nessa questão, mas conheço muitos advogados que estudaram ergonomia e que foi muito positivo, que atuam muito bem associando as duas áreas. Tá? Minha total admiração também. Agora eu vou trazer uma profissão que talvez poucos de vocês conheçam ou saibam, né, que esse profissional também pode atuar com ergonomia, mas que tem um papel muito fundamental também. O administrador, o que estudou administração, enfim, administrador de empresas. Conheço profissionais que estudaram profundamente ergonomia, que tem como graduação de base a administração de empresas
e que são excelentes articuladores dentro das organizações, que conseguem muito facilmente mostrar para as empresas a importância da ergonomia, os ganhos que a ergonomia traz. Então eu vejo o administrador também com um papel fundamental dentro da ergonomia, sabe? O administrador de empresas, né, que estudou administração e tudo mais, ele já tem essa articulação fácil, né, por ter essa graduação de base. Quando ele estuda ergonomia, ele consegue mostrar para aquela empresa com outro olhar, né, que é o olhar do administrador, a importância da ergonomia, os ganhos que a ergonomia traz. Claro que, como todas as outras profissões, ele terá déficits em algumas partes, por exemplo, biomecânica, talvez análise psicossociocognitiva, né? Alguns mandam muito bem também, mas também pode ter esse déficit, como todas as outras têm, as da saúde, as engenharias, né? Mas com uma simples capacitação, um estudo aprofundado, ele consegue também dominar também esse assunto, se ele quiser, se for de interesse dele. Mas eu vejo esse papel importante e diferencial do administrador. Inclusive, conheço alguns administradores que mergulharam também na ergonomia sem medo, né? Sem medo de ser feliz, e são excelentes profissionais e que eu vejo esse diferencial neles, sabe? Que mais que eu trouxe aqui para vocês? Enfermeiro, né? E focando aí no enfermeiro do trabalho, porque geralmente o enfermeiro, ele se forma e tudo mais, não tem muito de ergonomia. Quando ele faz, né, estuda para ser um enfermeiro do trabalho, faz essa especialização, aí que ele entende, que ele conhece mais sobre a ergonomia. Por isso que a maioria dos enfermeiros que eu conheço que atuam com ergonomia hoje são enfermeiros do trabalho, mas não que só o enfermeiro não possa, mas é que realmente o enfermeiro do trabalho é o que conhece mais sobre ergonomia e acaba, porque tem o contato, né, na especialização, e aí acaba vindo para esse mundo também, né, esse nosso mundo. E, nossa, essencial também essa profissão. Por quê? Primeiro, que ele já está dentro das empresas, então ele já tem contato com os trabalhadores, já tem esse contato fácil, ele é a linha de frente do trabalhador da empresa, é o enfermeiro que é a linha de frente, né? Tudo que acontece, o enfermeiro é que recebe as faltas, as queixas. Então, assim, tá totalmente ligado com a ergonomia, totalmente. É dali que partem, que surgem muitas demandas de ergonomia. É do enfermeiro, porque é onde os trabalhadores vão se queixar, é onde o trabalhador vai levar o atestado, é onde ele vai conhecer qual é o CID do trabalhador que levou esse atestado, o que o trabalhador teve, né? Se foi uma queixa muscular, se foi uma queixa mais emocional, de estresse. Ele é o que recebe tudo isso. Então, ele é fundamental na ergonomia, né? É fundamental mesmo. Se unir, né, todo o conhecimento que o enfermeiro do trabalho tem com a ergonomia, vira uma explosão, porque é onde recebe essa demanda queixosa de faltas, e já com o olhar de ergonomia já vai ter muitos caminhos a serem seguidos a partir daquilo que ele recebe, né? De direcionar qual trabalho é possível fazer agora para identificar essas demandas, já consegue ter um olhar lá na linha de produção, né? Olha, tá chegando muita queixa disso nessa linha de produção, vamos lá estudar o que está acontecendo nessa linha, nesse setor. Então, fundamental, essencial na ergonomia também, tá? Próxima profissão que eu elenquei aqui, engenheiro de produção, né? Então, assim, esse profissional também ele é fundamental na concepção de uma nova linha, para determinar tempos e métodos, enfim, para melhorar os processos das empresas do começo ao fim da produção. Quando esse profissional se aprofunda na ergonomia, é show de bola. Por quê? Ele já vai conseguir fazer todos os projetos
com esse olhar de ergonomia. Toda vez que ele otimizar um processo dessa empresa, ele já vai otimizar com ergonomia. Então acaba sendo uma prevenção muito grande. E claro, além da prevenção que ele é capaz de fazer quando ele otimiza os processos dessa empresa, ele pode também melhorar a produtividade, né? Porque se ele tem esse conhecimento, até aqui podemos ir, né? Se ele estuda ergonomia, até aqui podemos ir sem lesionar trabalhadores, ele consegue aumentar lá a turbina, digamos assim, porque ele tem esse know-how para isso. Então, são profissionais essenciais também que, se vestirem a camisa da ergonomia, tem um leque de atuação gigantesco e um peso muito grande dentro das indústrias, tá? Engenheiro de produção. O que mais que eu trouxe aqui? Claro, os arquitetos, né? Os arquitetos. Gente, o arquiteto que estuda ergonomia não tem para bater. Por quê? Ele pode e deve, né, sei lá, obviamente, continuar atuando com os projetos que ele atua, só que além disso, ele abre um leque gigantesco, porque ele pode desenvolver mobiliários ergonômicos, ter um selo de ergonomia nos mobiliários que ele faz, né, nichar nisso também se ele quiser. Ele já vai fazer os projetos, as concepções de mobiliários ergonomicamente corretos, pode ter um selo lá. Ele vai ter total abrangência e conhecimento, know-how, expertise para fazer projetos ergonômicos de salas novas, de postos de trabalhos novos, de ambientes corporativos, com layout ergonômico, né, que vai poder trazer mais eficiência para o trabalho, mais conforto para o trabalho, né, melhorar a produtividade. Com os mobiliários ergonômicos, mesma coisa, né, vai conseguir trazer mobiliários bonitos, né, arquitetônicos, modernos e ergonômicos, porque geralmente a gente vê uma coisa ou outra, né? Ou é ergonômico ou é bonito. Mas é possível, completamente possível unir, né, as duas coisas. E aí, nossa, né, esse campo é muito vasto, então toda empresa precisa de um arquiteto com esse olhar corporativo que tem um olhar de ergonomia já, né, para os projetos saírem ergonomicamente corretos, porque muitas vezes eu já passei por isso de entrar numa empresa, geralmente, né, ramo administrativo, que tem lá um setor lindo, novo, tudo muito bonito, só que não é ergonômico. E são pequenos ajustes que poderiam ser feitos no projeto para já sair ergonômico. Aí o que acontece? O ergonomista ele tem que adaptar aquele posto. E muitas vezes na adaptação ele deixa de ser tão bonito quanto ele era. Só que é possível fazer das duas formas, né? Bonito e confortável, bonito e ergonômico, né? Moderno e com aquela prevenção já. Então, assim, o arquiteto também, ele é fundamental na ergonomia. Convido os arquitetos a abraçarem a causa também, né? Porque realmente chega a dar um aperto, assim, quando a gente vê um setor novo que não teve uma pincelada da ergonomia que faltava, né? Às vezes a empresa investiu bastante ali e tá faltando coisas que poderiam já ser embutidas no projeto. Mesma coisa, não é obrigação do arquiteto estudar ergonomia, longe disso. Inclusive o arquiteto ele também, obviamente, pode ter parceiros que atuam com ergonomia para auxiliar nos projetos corporativos, mas não deixa de ser um baita diferencial aquele que se aprofunda na ergonomia. Vamos lá para a penúltima profissão que eu trouxe. Essa próxima profissão é muito essencial na ergonomia também, que são os psicólogos, né? Dispensa muitas apresentações, mas o psicólogo, né, gente, na parte psicossocial e cognitiva, no trabalho, na parte organizacional, ele é o carro-chefe, né?
A gente que não é psicólogo, eu falo, né, a gente, porque eu sei que a maioria que tá aqui não é, pode ser que tenham alguns, depois vocês se apresentam, a gente estuda muito a parte psicossocial cognitiva, organizacional, mas sempre falta alguma coisa que só o psicólogo tem, né, da bagagem que ele tem. A gente estuda muito para poder levar o melhor disso para as empresas, saber analisar, saber recomendar, saber ter esse olhar, né, esse feeling para sentir também as situações de trabalho, mas não tem como comparar a gente que não é psicólogo atuando com isso com o psicólogo organizacional, né? Então são profissionais essenciais que se juntarem, né, todo o know-how que eles têm com a ergonomia, eu tenho certeza que muitas empresas estariam mais saudáveis e menos doentes, né? Então são fundamentais. Admiração total também por esses profissionais que, né, quando a empresa enxerga esse benefício também e leva um psicólogo organizacional que estudou ergonomia, que tem esse ênfase corporativo, muda, né, essa corporação. Ela é literalmente modificada para melhor, né, que é uma evolução diária ali. Então, também essa profissão. E a última que eu trouxe, que não vai ser a última, depois eu vou trazer várias que também eu sinto que podem ter uma contribuição muito grande, só que eu não conheço profissionais que atuam dessas áreas. Então, todas essas que eu elenquei, que são as 14, eu conheço profissionais que atuam ativamente com isso. Depois eu vou trazer as que eu acredito que são muito importantes também, mas não conheço. O fono, né, o fonoterapeuta, obviamente, muitos deles já estão dentro das empresas trabalhando com a saúde vocal, né, e inclusive minha admiração total, eu tenho a minha a fonoaudióloga, que é a Fernanda, e que ela me trata já há, acho que 7 meses já. Para quem não sabe, enfim, de tanto dar palestra nas empresas, treinamento nas empresas e de dar aula nos meus cursos, eu desenvolvi 2 nódulos vocais. Então, para eu continuar, né, disseminando isso e atuando nas empresas com os treinamentos e continuar com as aulas, eu faço tratamento, né, semanal, há 7 meses, que foi quando eu descobri. Então, assim, eu tenho uma admiração ímpar por esses profissionais e que eu não estaria aqui literalmente falando hoje com vocês se não fossem os fonoaudiólogos, porque são essenciais. E eu lembro que eu conheci a minha fono quando eu trabalhava de fisioterapeuta do trabalho em uma empresa, num call center de um grande banco, e ela era fono desse call center. Então eu via diariamente ela com os trabalhadores e ela tinha muito dessa pegada de prevenção e de tratamento e de prevenção também. Então eles já estão nessa pegada, principalmente os fonoaudiólogos corporativos, né? Não sei se é assim que fala, mas eles já têm essa pegada, né, de prevenção para disfunções vocais no trabalho. Detém também do corpo humano, da fisiologia, da biomecânica, do movimento, né? Ela me fala umas coisas durante os nossos tratamentos que no início eu pensava, nossa, mas não é o fisioterapeuta que entende disso? Muito pelo contrário, eles entendem demais, assim, do corpo humano. E a gente só descobre mesmo quando trabalha junto com a pessoa ou que vira paciente da pessoa, né, do profissional, mas também são essenciais e tem esse diferencial, né, também já de estarem grande parte inseridos, né, na prevenção do uso da voz nas empresas, né, para melhorar a comunicação dos trabalhadores também. E se estudar mais ergonomia, né, se abraçar essa causa também, terão um diferencial gigantesco. E aí, puxando o gancho, né, imagine um fonoaudiólogo ergonomista atuando com call center teleatendimento, né? É um combo perfeito, né? O combo perfeito. Poderiam nichar só nisso, que teriam um campo de atuação gigantesco já, né?
Gente, essas 14 profissões que eu elenquei não são as exclusivas ou enfim, mas como eu comentei no início da aula com vocês, são as profissões que eu conheço, profissionais atuantes, né? Lembro de todos eles, admiro todos eles e vejo a importância e o diferencial de cada um deles. Muitos profissionais só defendem a própria profissão e isso é bom também porque a gente se fortalece, mas a gente também tem que valorizar o trabalho do outro e a importância do outro, mesmo que sejam profissionais que atuam com o mesmo que a gente. A gente também tem que ter essa visão, essa empatia e valorizar, e todos esses 14 eu super valorizo porque eu conheço, né, profissionais que atuam, alguns são colegas, outros alunos, outros já trabalhei junto. E eu também elenquei alguns que acredito que fariam ou fazem um papel muito bacana na ergonomia também. Eu só não conheço profissionais dessas áreas. Então, exemplo que eu trouxe aqui farmacêutico ocupacional. Confesso que eu nem sabia que existia essa área, porque, né, a gente é leigo em muitas coisas. Eu, pelo menos, eu estudo tanto ergonomia que às vezes eu fico muito leiga em outras áreas, né? Eu não sabia, não sei se vocês conheciam, mas existe o farmacêutico ocupacional, inclusive não sei se ele tá aqui, mas ele comentou em uma aula minha do YouTube que tinha o farmacêutico ocupacional que atua muito bem com ergonomia, e eu fiquei surpresa. Eu não conheço, né, só comentou lá no vídeo meu do YouTube, eu fiquei bem feliz de saber que tem mais isso, né? Que algo novo para mim que eu tive conhecimento. Outra área profissionais da saúde coletiva. Eu acredito que teriam uma grande contribuição na ergonomia e não conheço nenhum profissional que atua. Profissionais da nutrição e da odontologia. Eu acredito que teriam uma contribuição muito boa na ergonomia, mas também não conheço quem atue. Gestores de RH, eu até vejo muitos deles fazendo cursos para entender melhor, para levar para a empresa, né? Mas não que eu conheça profissionais que atuem com ergonomia, não que seja gestor de RH que estuda para levar para a empresa, que isso nossa, fantástico, mas que atuem de fato, né? Várias pessoas eu lembro que já fizeram meus cursos ou que fazem meus cursos, mas eu não conheço alguém que atue ainda, né? Pode ser que tenham vários aqui e eu não tenho conhecimento. Então, e o técnico de segurança, né? Pra gente fechar, eu já vou ir liberando aqui os comentários, que falta 5 minutinhos para terminar, e também vou abrir as caixinhas de pergunta. O técnico de segurança, a gente sabe que tem a nota técnica que fala que tem que ter graduação de nível superior para atuar com ergonomia. O técnico não tem essa graduação, porém, nada impede um técnico de segurança fazer uma excelente parceria com algum desses 14 profissionais que eu trouxe para vocês e trabalharem juntos, né? Não vejo nada de errado nisso. Inclusive, eu já trabalhei com técnicos de segurança em um mesmo projeto algumas vezes, né? Já fiz análises ergonômicas, projeto de ergonomia, coergo com técnico de segurança. São profissionais que têm um conhecimento gigantesco, que têm uma vontade de trabalhar gigantesca, mas tem aquele impassezinho de graduação de nível superior. Então, eu acho fantástico quando é possível fazer parcerias, né, para trabalhar juntos, porque realmente o conhecimento e o que os técnicos de segurança do trabalho têm deve sim ser muito bem aproveitado na ergonomia também, tá? Gente, então é isso. Vocês viram as infinitas possibilidades, tá? Mais uma vez, peço desculpa se faltou alguém. E agora eu quero que vocês mandem aí quem são vocês. O Emiliano, educador físico, Lua, fisioterapeuta, Camila, fisioterapeuta também. Manda pra mim que eu quero ver, que eu quero conhecer vocês. Se faltou alguém que eu não falei, manda aqui também, porque eu quero conhecer mais ainda sobre profissionais que atuam com ergonomia, pra gente enriquecer esse nosso conhecimento
E se você de repente pertence a alguma dessas profissões aqui no final que eu comentei que seria muito bacana, mas não conheço, manda também, tá? Que eu vou adorar saber. Engenheiro de segurança, engenheiro de matérias, olha que legal. Educadora física, físio. Como tá heterogêneo hoje? Emiliano mandou, o que precisa de maiores parcerias entre as classes. Perfeito. Também por isso que eu quis trazer esse tema, né, pra gente se unir mais, né, não só dentro das classes, mas também entre as outras profissões, entre as outras profissões. Que mais? Enfermeira do trabalho, Volnete. Engenheira química com mestrado em engenharia de produção. Que maravilha, Mari Prado. Engenheira de materiais, eu li errado. Engenheiro de produção, engenharia de segurança do trabalho. A dúvida sobre o Marte Santos, né? Débora, sou TST formada em gestão de RH. Posso atuar com ergonomia? Então, como eu falei no início da live, né? Precisa ter uma graduação de nível superior e você comprovar as capacitações e comprovar que você é capacitado, se sentir capacitado, né? Então, não há nada de errado com isso. Quem mais está por aqui? Engenheiro de segurança do trabalho e o Francisco também engenheiro de produção. Maravilha, excelente. Mais uma enfermeira do trabalho, a Elaine também. Mas é isso, espero ter contribuído, espero ter mostrado esse leque gigantesco para vocês. E por hoje é isso. Obrigada pela participação de todo mundo. Espero vocês na próxima live, amanhã, às 5 da tarde. E quem não se inscreveu no Workshop Ergo Empreendedor, dá tempo, só clicar no link do meu perfil. Um beijo e até a próxima aula. Tchau, tchau!